Madhya Lila 11, os passatempos Veda Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 32. Verdade, verso 33. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Buddha Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Buddha Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashanti Javana Sirava Vaishnava Yatata Shama. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente grande devoto. Arrivo! Puri Bharati Goswami Swarupa Nityananda Jagadananda Mukundadi Yata Bhakta Vrinda Paramananda Puri Brahmananda Bharati Goswami Swarupa Damodara Goswami, o Senhor Nityananda Jagadananda Mukunda e outros estavam com o Senhor naquela ocasião. Chari Goshamira Kailaraya Charana Vandana Yata Yogiya Sabhabhaktira Karila Milana. Portanto, Shri Ramananda Roy prestou suas reverências a todos os devotos do Senhor, em particular aos 4 mestres espirituais. Assim, Ramananda Roy teve um encontro condigno com todos os devotos. Significado de Srila Prabhupada, os 4 mestres espirituais a quem neste verso se refere são Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, Swarupa Damodara e o Senhor Nityananda. Prabhukahiraya Dekile Kamalanayana Prayaka Hebe Jaipa Dharashana. Em seguida, Shri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Ramananda Roy: já visitaste o templo do Senhor Jagannatha de olhos de lótus? Ramananda Roy respondeu: estou indo agora. Prabhu Kahirayatumi Karya Karile Ishvare Nadeki Keneyagetha Aile. Shri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: que fizeste, meu querido Roy? Por que não foste ver primeiro o Senhor Jagannatha, para só então vires aqui? Por que foi que vieste primeiro aqui? Roya Kahicharanarata Hridaya Sarathi Yatham. Aliás, Yaham Vanaya Yataham Jaya Jivarati. Ramananda Roy disse: as pernas são como uma carruagem e o coração é como um cocheiro. Onde quer que o coração leve a entidade viva, ela é obrigada a ir. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. No Bhagavad Gita 1861, o Senhor Krishna explica: Ishvara Sarvabhuthanam Hrididesha Junatishtati Brahmayam Sarvabhutani Yantrarudhani Mayaya. O Senhor Supremo encontra-se no coração de todos, ó Arjuna, e orienta as divagações de todas as entidades vivas, que é como se estivessem sentadas numa máquina feita de energia material.
Assim a entidade viva vagueia dentro deste universo, conduzida em uma carruagem, o corpo, concedida pela natureza material. O Katha Upanishad 1.3.3.4 dá uma explicação análoga. Atmanam rachinam vidhi shariram radhamevatu buddhintu sharachim vidhi manapragrahamevacha indriyani rayanahu vishayamsteshu gocharam atmendriya manoyuktam bhakti ti arhumanishna. O indivíduo é o passageiro sentado na carruagem do corpo material e a entidade e a inteligência o cocheiro. A mente são as rédeas e os sentidos dos cavalos. Dessa forma, o eu é o desfrutador ou o sofredor em contato com a mente e os sentidos. É assim que grandes pensadores compreendem isto. Logo, a entidade viva com sua inteligência é o cocheiro e o seu corpo. A carruagem concedida pela natureza material. A mente são as rédeas que controlam os cavalos e os sentidos são os cavalos. Enfim, a entidade viva é o falso desfrutador do mundo material. Quem é avançado em consciência de Krishna pode controlar a mente e a inteligência. Em outras palavras, ele pode controlar as rédeas e os cavalos, os sentidos, mesmo que os cavalos sejam muito poderosos. Aquele que pode controlar os sentidos com sua mente e inteligência pode aproximar-se com muita facilidade da Suprema Personalidade de Deus, ou Vishnu, que é a meta última da vida. Tad Vishnu Paramampadam Sadapashyanti Suraya. Os realmente avançados aproximam-se do Senhor Vishnu, a meta última. Tais pessoas jamais se sentem cativadas pela energia externa do Senhor Vishnu, o mundo material. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, verso 32. A dinastia de Anshuman. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yadhyayam kriyate bhakshyas. Yadhyayam kriyate bhakshyas. Tarhimam khada purvata. Tarhimam khada purvata. Najivishe vinajena. Najivishe vinajena. Shanam chamritakam jata. Shanam chamritakam jata. Yadhyayam kriyate bhakshyam. Jadhyayam kriyate bhakshyas. Tarihimam kada purata. Tarhimam khada purvata. Najivishe vinajena. Najivishe vinajena.
purata. Shanam chamritakam jata. Jajayam kriyate bhakshyas. Arhimam khada purvata. Naji vishvina jena. Shanam chamritakam jata. Tradução, vamos repetir, por favor. Sem meu esposo, Sem meu esposo, não posso viver nem mesmo um momento. não posso viver nem mesmo um momento. Se queres devorar meu esposo, se Quer queres devorar devorar meu meu esposo, esposo, seria melhor que me devorasses primeiro. seria melhor que me devorasses primeiro, Pois sem meu esposo, não passo de um corpo morto. não passo de um corpo morto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Na cultura védica existe um sistema conhecido como Sati, ou Sahamarana, no qual a mulher morre com seu esposo. De acordo com esse sistema, se o esposo morre, a esposa voluntariamente morre com ele, deixando-se cair na arrasadora pilha funerária do seu esposo. Aqui, neste verso, os sentimentos inerentes a essa cultura são expressos pela esposa do Brahmana. Uma mulher sem esposo é como um corpo morto. Portanto, de acordo com a cultura védica, toda jovem deve casar-se. Esta é a responsabilidade de seu pai. Uma moça pode ser dada em caridade e o esposo pode ter mais do que uma esposa, mas toda moça deve casar-se. Isso é cultura védica. A mulher sempre será dependente em sua infância, ela é dependente do pai. Na juventude, de seu esposo, e na velhice, de seus filhos mais velhos. De acordo com o Manu Samhita, ela jamais é independente. A independência para a mulher significa vida miserável. Nesta era, há tantas moças solteiras que falsamente se imaginam livres, mas, na verdade, a vida delas é miserável. Este aqui é um exemplo no qual uma mulher sentia que, sem seu esposo, ela não passava de um corpo morto. Narayanam namaskritya maram chaiva narotamam devim saraswati vyasam tato jayam budiraye Shri Chaitanyam manubhistam vistapitam jena bhutale Swayam rupakadamahyam dadati swapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Krishna Vasudevaya Devaki Nandanaya Chananda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Yajayam kriyate bhakshyas Tarhimam khada purvata Najivishe vinajena Shanam chamritakam jata. Sem meu esposo não posso viver nem mesmo um momento. Se
queres devorar meu esposo, seria melhor que me devorasses primeiro, pois, sem meu esposo, não passo de um corpo morto. Bom, aqui, o padre explicou o sistema védico, o sistema da civilização védica, onde tantas coisas são possíveis devido à pureza da sociedade organizada, de acordo com o sistema de Varna e Asha. Mas, ainda assim, isso se trata da cultura védica, não é a cultura Vaishnava. Né? A cultura Vaishnava. A cultura Vaishnava ainda é mais voltada para a religião verdadeira em si, porque o Vaishnava ele não vive o Dharma material dele com muita seriedade, com muita organização, introspecção. Não, ele vive o Sanatana Dharma. Ele está situado naturalmente no seu Dharma material, mas não é isso que o prende. A meta dele, o destino dele está voltado para o Sanatana Dharma. O Vaishnava é aquele que compreende a organização Varnashram no que há de mais elevado, que é o Sansiddhi Haritosha, que é que ele entende que a vida, na verdade, do ser humano, para ser perfeito, ele tem que se organizar de tal maneira que ele possa viver constantemente servindo Krishna, dando prazer para Krishna. Isso é Haritoshanam. Vive para a satisfação do Senhor Hari. Então isso é mais elevado ainda. Então são diferentes fases. Alguma religião é melhor do que não ser religioso. Uma religião mais de acordo com o sistema de Varna e Ashram é mais elevada ainda. A instituição na sociedade humana da cultura brahmínica é mais elevada ainda, e mais elevada ainda é a cultura Vaishnava, que os brahmanas alcançam a perfeição da compreensão de que são servos eternos de Krishna. Não simplesmente que Aham Brahmajna, que eu sou alma. Não simplesmente a compreensão de Brahman. Não, mas a compreensão de que sou servo do Brahman Supremo. Então esse é o último estágio. E aqui, pelo que nós vimos anteriormente, a descrição desse Brahmana, esposo dessa Brahmini que está falando isso aqui, ele é um Brahmana muito avançado, Vaishnava. Me lembro muito bem que tem um verso aqui que a explicação é que ela estava falando que o único intento dele era adorar o Senhor Supremo, lembra? Lembra disso? Então, tem muitas coisas que a gente ouve assim, parece mera figura de palavra, alegoria dos Shastras, do Bhagavad. Isso como, por exemplo, essa questão da cerimônia de Sati, Sahamara, que é esposa na cultura védica, cultura brahmínica, na cultura védica, não é a cultura Vaishnava, que a esposa é tão dependente do esposo que ela não vê sentido na vida dela se não for junto com seu esposo. Então, primeiro que na cultura védica não existe enterro, cemitério, ninguém vai ficar nem dentro de uma gaveta de concreto e muito menos numa cova, num buraco no chão. Não. Os corpos são cremados.
coisas cinzas jogadas no Ganges. E na Índia ainda é assim, né? E na cultura védica, essas esposas castas, elas não viam mais sentido na vida delas quando o esposo abandonava o corpo, quando o esposo era incinerado, porque isso é o que reza a cultura védica. Então ela também entrava na pira funerária do esposo e dava cabo da vida dela ali também junto, na mesma fogueira que estava cremando o corpo do esposo. Mas isso não é realmente adequado para os dias de hoje. Quando este conversa, todo mundo é enterrado, não é nem cremado. Né? Então, esse é um ponto que diverge dos dias atuais e a gente deve observar. Outro ponto é que Prabhupada fala que na cultura védica, um homem sendo capaz de manter não só uma esposa, mas da proteção, da completa atenção e fidelidade a mais que uma esposa, ele podia fazer isso, normal. Então, que os Hare Krishnas não fiquem já nos olhinhos brilhando. Opa, o Prabhupada acabou de falar. Olha, ele está confirmando. Uma moça pode ser dada em caridade e o esposo pode ter mais do que uma esposa. Não. Nós não vivemos cultura védica, nós não almejamos viver cultura védica. A cultura védica se ela é instituída, ela é para o bem-estar de uma massa popular, da humanidade em geral. Mas para um Vaishnava, a cultura védica não é a meta. Não é a meta. Vaishnava, a meta é a cultura Vaishnava. Por isso que o nosso templo Hare Krishna aqui de Suzano Mandir tem oficialmente o nome de Casa de Cultura Vaishnava Srila Prabhupada, porque não estamos interessados em cultura védica, em cultura indiana, em costumes indianos. Não, estamos interessados na cultura da alma, a cultura Vaishnava, que está inclusive acima da cultura brahmínica. Então, isso não é pouca coisa, não é qualquer coisa. A vida em consciência de Krishna, a vida do Vaishnava, é a vida perfeita. Perfeita. Por quê? Porque o Vaishnava naturalmente está em completo acordo com a vida do ser humano de primeira classe. Está em completo acordo com a instituição de Varna e Ashram e em completo acordo com a cultura védica. Só que vai além. A meta é ir além. O Vaishnava não está preocupado com os marcas materiais. Dharma, artha, kama e moksha. Religiosidade, que o Brahmana tem. Desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos, ainda que controlada, e liberação. Não. O Vaishnava não está buscando salvação, liberação, o que dizer do resto. O Vaishnava está buscando o amor por Deus, a associação com Krishna em relacionamento amoroso com Ele. Essa é a função do devoto. Devoto sincero. É isso que nós aprendemos com Srila Prabhupada e é isso que temos que ensinar para todo mundo. Então, na cultura védica, existem bons exemplos, mas a cultura
Vaishnava, o exemplo é perfeito. O exemplo é perfeito, tanto é que o Bhagavatam é o livro do Vaishnava. Bhagavatam é o livro de quem está interessado em autorrealização só, e mais nada. Em desenvolver amor por Deus. E quando terminar essa vida, se possível, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Se não, continuar avançando para nas próximas vidas ter mais facilidade para continuar no caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Esse é o significado de cultura Vaishnava. E foi isso que Prabhupada trouxe para nós, não foi outra coisa. Não foi outra coisa. Então o Vaishnava, ele aceita uma esposa. A esposa Vaishnavi, vive como esposo, que deve ser na Sashyana, Samupeta Britya, que deve ser como um mestre espiritual para ela, como fala o próprio Srila Vishwanadeva. Se você não é capaz de salvar sua esposa, não se case. Se não é capaz de construir família e salvar seus filhos, não tenha filhos. Se não é capaz de salvar o seu discípulo do ciclo de nascimento e morte, não aceite discípulos, assim por diante. Então, essa é a ordem para quem vive a cultura Vaishnava, essa é a vida do Vaishnava. Então o Vaishnava tem que ser, antes de mais nada, um exemplo para a esposa. Tem que ser muito versado nas escrituras, mas tem que colocar o que as escrituras enfatizam, ensinam, na prática, tem que viver isso. Tanto é que o que há de melhor para o ser humano ouvir, seguir e se dar bem sobre a terra está no Escrito Shastra. E no Bhagavatam, no 7º canto do Srimad Bhagavatam, no verso 28 do capítulo 11, tem esse verso do Escrito Shastra tirado. O Escrito Shastra que está no Bhagavatam. E o que o Bhagavatam fala nesse verso? Como deve ser a esposa com relação ao seu esposo? Primeiro que ambos devem ser Vaishnavas, devotos. Santushta Vaduka Dakshadama Priya Satyava Pramata Shutisnita Patintva Patitam Bhaje. Bhaje é adorar, né? A esposa pode adorar o esposo dela, que seja um mestre espiritual para ela, que seja um exemplo para ela, que seja um guru para ela. E deve. Patintva Patitam Bhaje significa que a esposa deve servir, adorar o seu esposo não caído, seu esposo consciente de Krishna. Então, naturalmente, um Vaishnava assim já tem as qualidades dos Brahmanas. E quais são as qualidades dos Brahmanas? Krishna descreve no Bhagavad Gita, a conclusão do Gita, a perfeição da renúncia, capítulo 18, que Krishna fala como é a vida do Brahmana. O Vaishnava está implícito na vida dele que naturalmente ele é um Brahmana já. Então esse verso fala: o Brahmana é Sham, Damas, Tapas, Shochan, Shanti, Arjavam, Evachagyana, Vigyana, Aistikyan, Brahmakarma, Swabhavajana. Brahmakarma, Swabhavajana são com essas qualidades que o Brahmana trabalha. Quais são? Chama, tranquilidade, serenidade. Então, um devoto, um Vaishnava é um Brahmana. É o melhor dos Brahmanas, porque é um Vaishnava, então é sempre chama, tranquilo, sereno, Dhamma, autocontrolado, tapas, austero, determinado, Shochan, puro, limpo. Chamadamas tapas Shochan. Shanti, tolerante. Arjavan, honesto. Evacha, também honesto. E Gyana, Vigyana,
Sábio porque lida sempre com as escrituras, sempre baseado no conhecimento. Então ele tem conhecimento e sabedoria. Esse é o Brahmana, esse é o Vaishnava. Yanavigya, Aistikyan, religioso de verdade. Isso é ser religioso. Religiosidade. Aistikyan. Pranakarma Sokamadhyana. Então, um marido assim, a esposa pode se entregar a ele, mostrando para ele que ela está acompanhando o avanço do esposo, a mentalidade do esposo, e vivendo em completa comunhão com os objetivos, com o que o esposo tem como meta, como destino. O serviço a Krishna é o amor por Deus. Então, nessa busca, ela é santushta, satisfeita com o que lhe é dado, com a vida que lhe é dada, com o que está à sua disposição. Santushta. Alolupa, santushta alolupa. Ela não desenvolve cobiça, é não cobiçosa. Santushta alolupa. Daksha. E ela é habilidosa para cuidar da família, para cuidar do esposo, não para se tornar uma mulher independente, profissional liberal, e achar que isso que é a perfeição do corpo feminino. Não é. Não é. Não é. Então, a perfeição para uma mulher é essa. É conseguir servir o seu esposo que deve ser um devoto avançado de Krishna, dessa maneira. Sempre resignada, satisfeita, não cobiçosa, né? Habilidosa em dar facilidades para o esposo avançar cada vez mais na compreensão espiritual, em cuidar da família, dos filhos, né? Isso é tudo daksha, habilidade. Deve ser assim como o esposo é da Amagya, conhecedora dos princípios de Dharma, saber por que não carne, não peixe, não ovos, por que não intoxicação, por que não jogos de azar, por que não sexo ilícito, por que nada disso? Uma esposa que sabe o valor disso, por que não carne, peixe e ovos? Para ter misericórdia com as outras entidades vivas, para ser realmente equânime na sua misericórdia. Então, por isso serve esse princípio de não carne, não peixe, não ovos. Por que não intoxicação? Por que não a cervejinha, nem o vinho, nem o cigarro, nem a maconha, nem nada? Por que não? Por que não? Para ter determinação para o avanço espiritual, para ter garra, para ter vida espiritual. Porque a intoxicação destrói a austeridade. Né? Então, Depois, por que o sexo regulado dentro do casamento e, se possível, melhor ainda, só para procriar? Para manter a pureza. Para manter a pureza. Ah, mas para a mulher, um homem, se eles vão fazer sexo, então por que eles se casaram? Tá bom, que não seja o sexo degradado com outras, nem com outros, que seja dentro do casamento, mas ainda assim eu devo saber que quanto menos melhor, porque claro que fazer sexo dentro do casamento não é nem um pecado mortal assim, mas não atrapalha o avanço se não for para procriar. Então quem é consciente mantém a pureza para decolar espiritualmente. Esse é o dever. Um casal de devotos, Vaishnavas. Né? Qual é o problema? Então, não sexo ilícito para manter a pureza, a limpeza. Sexo ilícito é sinônimo de sujeira, impureza. E depois, por que também não se envolver com jogatina, jogos de azar? Isso é da Amagya, essa é a esposa que conhece tudo isso e faz junto com o esposo uma vida religiosa, aistikyan, de verdade. De
verdade, não é a falsa religiosidade. Religiosidade mundana, é religião de verdade. Isso é religião, certo? Dharma Bhagavatamika, como falou para lá. Isso é verdadeiro Dharma, verdadeira ocupação para quem está no corpo humano, para a alma que está no corpo humano. Então evita a jogatina para não ser mentiroso, para não quebrar a veracidade. Dharma Gyana. Priya nunca é a Priya, é Priya. Fala sempre de maneira dócil, fala sempre de maneira educada. Né? Priya. Satyavaka. Vaka é falar. Fala sempre o que é um néctar para o ouvido ouvir e nunca mentira, sempre a verdade, sempre veraz. Priya Satya, a verdade. Vaka, fala assim, fala sempre de maneira educada, carinhosa, dócil e veraz. E nunca se perturba. A pramata nunca se confunde, nunca se perturba. Shuti Snigdha. E é sempre Shuti limpa e Snigdha afetuosa. Dessa maneira, elas devem se dedicar, pode se dedicar a seu esposo, que deve ser um Vaishnava, a seu esposo não caído, Patintva Apatitam Bhaje. Então, isso é o que explica. Um devoto que vive assim, uma devota que vive assim, um casal que vive assim, uma família que vive assim, e está vivendo como? É o quê? Acabamos de lembrar as qualidades do Brahmana, que fala também no capítulo 18 do Bhagavad Gita, que é a conclusão, a perfeição da renúncia. A perfeição da renúncia, vive uma vida de realmente renúncia, mas não é renúncia falsa, essa renúncia é perfeita, a Yuta Vairagya. Por quê? Porque uma vida dessa aí, como diz o verso 55 desse mesmo capítulo do Gita, o conclusão, a perfeição da renúncia. A vida devocional, voltada para o serviço devocional espontâneo, amoroso a Krishna. E é o quê? O que Krishna falou que é a única coisa que faz com que alguém possa conhecê-lo. Bhaktiamam Abhijanati. Verso 55. Bhaktiamam Abhijanati. Jasmi Tatvataha. Krishna falou, é unicamente através dessa vida, através desse comportamento, através do serviço devocional a mim, dedicado a mim, voltado para mim, só que alguém vai me conhecer como eu sou. É só através do serviço devocional que eu posso ser conhecido como eu sou. E de nenhuma outra maneira. Bhaktiamam Abhijanati. Quando alguém entende essa vida com muita sinceridade, Drida Vrata, fazendo o voto de ser realmente devotos fiéis, tendo essa vida, tem plena consciência de Krishna, desenvolve plena, completa consciência de Krishna, está tomando, quando alguém me conhece de verdade, assim, Krishna, quando alguém tem realmente plena consciência do Senhor Supremo, plena consciência de mim, quando alguém tem completa consciência de mim e age dessa maneira, por meu prazer, como eu falei antes lá, Vaishnava, ele age sempre no Sansidi Haritoshana, sempre pensando no prazer do Senhor Hari. Nunca no dele, nunca no de. Não tem outra meta. A meta é satisfazer Krishna para poder desenvolver plenamente a sua devoção amorosa por Krishna. Então, quando ele tem
desenvolve pleno conhecimento de Krishna, por isso faz isso. Quanto mais conhece, mais quer servir. Quanto mais serve, mais se obtém conhecimento da verdade absoluta. Aí o que ele faz? Através de tal devoção, ele pode entrar no reino de Deus. Ele se prepara para voltar lá, voltar ao Supremo. Então, Bhaktiamana, Abhijana, Tinjavam, Jasti, Asmitato, Tato, Mantato, Togyata, Vishate, Tatanantaram. Esse casal tem uma vida perfeita de seres humanos Vaishnavas, que estão vivendo como almas. Essa é a perfeição da vida, essa é a perfeição da renúncia. Como fala esse capítulo do Bhagavad Gita, o capítulo 18. Essa deve ser a meta dos devotos, essa deve ser a compreensão. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.